Salve, galera linda e maravilhosa! Estamos aqui em mais um vídeo de astrologia semanal correspondente ao período do dia 6 a 12 de abril. Qual o tema que eu separei hoje para nós trocarmos uma ideia? Encerrar ciclos, atitude e força. Por que eu trago esse tema? Nós temos a proeminência de Marte nessa semana. As semanas anteriores, trabalhamos diretamente a força de Vênus, que é uma força mais receptiva, e também, obviamente, de muita reflexão em relação às nossas escolhas, o poder de cura que Vênus executou praticamente 15 dias atrás, no alinhamento com Quirón, o seu novo posicionamento, que é o poder das escolhas, agora chega à força de Marte. E quando falamos de Marte, nós estamos falando exatamente daquela energia que vai na conquista ou no corte de tudo que escolhemos. Então, se foi uma escolha legal, uma escolha bacana, com este posicionamento e este influxo astral da semana, vamos chamar assim, por que não, marciano, nós temos tudo para colocar isso de uma forma maravilhosa, porque Marte, já vou mostrar para vocês, vai fazer um alinhamento perfeito com a grande conjunção, grande no sentido de tudo que ela representa, que é Netuno e Saturno em Áries, que estão praticamente, isso a gente já falava muitos anos atrás, provocando tudo que está acontecendo no planeta. E esse reflexo no planeta, obviamente, não tem como fugirmos. Se reflete também na nossa energia pessoal. Então, essa energia de Marte, com esse alinhamento, pode fazer com que a gente utilize a espada da sabedoria. Não é a energia como está sendo usada de uma determinada forma, naquele sentido do poder bélico, etc. tal. Na verdade, nós pegamos esta força para utilizarmos na nossa vida. A astrologia que eu procuro trazer para vocês, como eu sempre falo aqui, as pessoas que me acompanham sabem, mas sempre temos pessoas novas chegando, nós precisamos entender que eu procuro trazer a possibilidade de nós fazermos uma energia legal na nossa vida. O mundo está complicado. Cara, pense em você, na sua família, no seu trabalho, na forma como você administra os seus bens. Então, essa astrologia de fortalecimento, de otimismo, porque, olha, desafios, o planeta, ele já passa. Quando eu digo planeta, a energia principalmente humana, porque os outros reinos estão bem resolvidos. Tudo que a gente ocasiona com esse tipo de energia, há milhares de anos, esses desafios sempre possuem um momento de pico como esse que estamos passando agora. Mas por causa disso a gente precisa deixar de acreditar? Claro que não. Então vamos utilizar esse influxo marciano com consciência. Por isso que eu falei, a espada não a espada que fere, a espada que faz com que a gente tenha um poder de conquista. Isso que é Marte na astrologia. Aquele poder da iniciativa, de irmos atrás, de fazermos exatamente, criar, na verdade, as possibilidades para que a gente atinja nossos objetivos e metas. Já as pessoas, esse é o diferencial da astrologia, que não têm estes caminhos apontados, ficam perdidas, começam a se queixar, brigar com todo mundo, acusar todo mundo. Aí a energia de Marte sem consciência. Na verdade, trabalhando a consciência que a pessoa possui. Então vamos em frente para entender o que seria esse encerramento de ciclos e com atitude e força sabermos direcionar isso. Vou mostrar aqui no mapa para vocês. Vamos lá. Este aqui, ó, esse símbolozinho aqui, todo mundo, acredito eu, conhece, é Marte. Por que encerramento de ciclos? Porque ele está nos últimos graus do último signo do zodíaco, que é Peixes. E os signos que eu citar aqui, isso serve para todo mundo. Do meio do vídeo para o final, aí a gente pega esta força e projeta para cada um dos signos, para que cada um possa refletir de acordo com a sua própria vida, ok? Então, se Marte ele está nos últimos graus de Peixes, que é o último signo do zodíaco, representa e simboliza o quê? E isso vai até quinta-feira, porque sexta-feira ele vai ingressar no primeiro signo, como se fosse, é só um exemplo, o ano novo astrológico de Marte, onde ele ingressa no início de Áries, que é o primeiro signo do zodíaco,
E tudo isso disponibiliza para nós a possibilidade de seguirmos adiante com a espada da sabedoria. Estão entendendo o jogo? Mas, como eu estou demonstrando aqui, até quinta-feira, hoje segunda-feira, dia da postagem do vídeo, eu estou vendo depois, Newton Schultz, o que eu faço? Medita em relação ao que foi demonstrado para você com este posicionamento. Então, Marte, com esta tônica emocional adaptável, que é a energia do 12º signo, que praticamente absorve todas as experiências, é aquele momento de nós enxergarmos o que precisa ser concluído, o que precisa ser efetivado com a nossa consciência nas experiências. Vamos colocar isso de uma forma bem prática aqui para todos. Vamos pegar exemplos, os clássicos, relacionamentos, trabalho, parte financeira. A energia e o influxo astral de Marte, ele está demonstrando agora com esta finalização do ciclo que representa o 12º signo ou diretamente a finalização. O que você consegue observar na sua vida, de acordo com as suas prioridades, que realmente originou frutos, que tá legal, é isso que eu quero. Olha as escolhas venusianas que eu falei nas semanas anteriores. Então agora o Marte está falando, vamos para cima em relação às suas escolhas. Se de repente existe ainda algo que está mal resolvido, confuso, nebuloso, cheio de miragens, possivelmente esse posicionamento está dando um indicativo que se isso está confuso e você, obviamente, presta atenção, não está tendo nenhum esforço de assimilação dessa energia e dessa consciência, possivelmente isso não se encaixa mais. Ou seja, se você persistir nas coisas confusas, nebulosas, que agora, com esta finalização do ciclo marciano, e a partir de sexta, já vou mostrar aqui, que ele vai ingressar junto dessa conjunção, você vai ter um primeiro passo mal utilizado pela energia de Marte, que fala, agora eu estou conjunto com Netuno, que inclusive é o regente do 12º signo, junto com Saturno, que pede a seriedade. Se você continuar empurrando tudo de uma forma mal resolvida, nebulosa, como eu disse para vocês, cheio de frustrações, de coisas mal resolvidas, que isso eu estou falando de uma forma bem acentuada, mas podem ser pequenas coisas. Como eu disse, um relacionamento que continua com esse tipo de energia, um trabalho que de repente não anda e continua extremamente confuso, a parte financeira, às vezes saúde, ou seja, todas as possibilidades presentes nas nossas experiências de escolha e o que queremos. Marte está indicando, chegou o momento de você encerrar esse ciclo. Newton Schultz, mas está tudo confuso ainda, está tudo complicado. Eu acredito que isto ainda se encaixa na minha vida. Estão percebendo que eu estou dando várias nuances aqui? Se o seu coração, e como eu disse, a sua energia emocional, que representa a expressão dos seus sentimentos nas experiências de uma forma imediata, dizem que você ainda deve continuar nessa experiência, Marte, até quinta-feira, olha aqui, olha como ele vai se movimentar. Hoje, segunda, dia 6, terça, quarta e quinta, que é o último dia dele, olha, os últimos graus em peixes. Está demonstrando para você diretamente as verdades que você precisa encarar. Por mais que a energia dos seus sentimentos estejam fervendo e você não consegue uma adaptabilidade na experiência específica, o que eu recomendo? Fique atento nesses sinais até quinta-feira. O que são sinais? Por mais que eu coloque a minha energia marciana no sentido da espada da sabedoria, que eu quero resolver, que eu coloco a minha força ali e nada realmente se encaixa, aí fica a sua escolha também. Por quê? A partir de sexta-feira, olha aqui o Marte, ó, 0 grau de Áries. Estão vendo ali, ó? É só olhar no boxezinho do meu mouse. 0 grau de ar. Ar é Áries. Então ele se encontra com esta conjunção fantástica inicialmente, primeiro com Netuno, que é o regente desse 12º signo, e através da sua própria escolha,
essa energia que está em casa, porque Marte em Áries ele está absolutamente em casa. Ele fala: você trouxe bagunça aqui para dentro da casa, que é você e suas experiências, agora vamos trabalhar toda essa energia, por mais que ela esteja mal resolvida, diretamente nas suas experiências, porque você escolheu isso. Então, o que Marte, para mim, neste movimento, que eu acredito que ficou bem claro, até quinta-feira está demonstrando. Observa, o que é observar os sinais? Estou colocando minha energia e tudo continua confuso. Não consigo ficar flexível, adaptável à experiência, por mais desafiadora que seja. Se você realmente está incidindo, este é o influxo que está no ar. É a energia astral ou astrológica que você preferir. Se você continuar com este tipo de posicionamento, você escolhe que isso continue na sua vida. Por quê? Porque Vênus, que também está totalmente em casa, está firmando essa sua escolha de continuar com a energia de Marte, que também ingressa em casa, precisamente dia 10. Você optou por isso. Então observa os sinais. Você fala: olha, fiz de tudo. Coloquei minha energia. Está tudo confuso, agora eu encerro esse ciclo. Aí você tem esses dois caminhos. Como se fosse um Y que se formasse aqui. Eu continuo persistindo nisso, porque eu quero que isso fique na minha vida, ou, de repente, chegou o momento de eu definir, eu assimilo esse tipo de energia como uma força que eu encerro esse ciclo e eu vou procurar um outro caminho. Então, a decisão, como sempre, é o que eu trago aqui. Nunca receituários prontos. Eu trago sempre a possibilidade de cada um, através das suas próprias experiências, observar o que deve ser feito e agora, novamente, escolhido em relação às experiências. Então, é aquele momento que você vai entrar numa casa nova. Isso que representa o Marte a partir do dia 10, junto com o Netuno e Saturno. Olha aqui, Netuno, o tridente, e o Saturnão aqui. Essa energia, se você tiver encerrado o que tem que encerrar e estiver com a sua energia boa, você entra nessa casa nova. Vocês estão entendendo? É você, isso é simbólico. Você e a experiência. Pô, eu estou aqui, decidi ficar com isso, eu sei que está bagunçado, mas eu sigo em frente. A opção é sua. Se eu percebo que não se encaixa mais, a minha energia dos sentimentos expressos em emoções, nas experiências, já deixaram claro que isso não existe nenhuma possibilidade de adaptabilidade do meu ser em relação a isso, encerra esse ciclo já. Por isso que eu falei. Aí algumas pessoas, mas é referente ao trabalho, Newton Schultz. Como é que eu vou largar o meu trabalho se eu preciso dele para pagar minhas contas? Você não precisa encerrar diretamente, estou pedindo a minha conta. É só um exemplo. Ou não quero mais essa parceria. Lembrando que Vênus está em jogo, firmando tudo, porque Vênus escolhe e Marte vai com tudo. Vocês entenderam? Aí você chega, o que você faz? Eu coloco dentro de mim, mesmo não saindo desse trabalho, que eu preciso realmente sair dele. Que eu tenho a possibilidade, com este influxo novo astral, a partir de sexta-feira, dia 10, de criar novos idealismos. Aí o exemplo do trabalho, manda currículo, entre em contato com novas possibilidades. O influxo astral, ele está propiciando, por isso, atitude, força, foco de você criar esses novos caminhos. Como eu disse, a partir de sexta-feira seria como se fosse o ano novo astrológico de Marte, que ele ingressa, olha aqui, de novo, olha ali, 0 grau de Áries. E isso vai ocorrer só daqui 2 anos. Porque Marte demora 2 anos para dar a volta no zodíaco. Então, essa energia marciana, que vai fazer um alinhamento logo na sequência com o Netuno de uma forma perfeita, mas já pode ser sentido isso a partir de sexta, que você sabe, a casa nova que você está entrando é você, seus objetivos e metas, o que você escolheu. Então, este influxo propicia a possibilidade de você criar novos ideais, de você criar novos sonhos, de você criar novas possibilidades na sua vida.
Mas se você resolveu trazer ainda todos os embrulhos, todo mundo entendeu, até quinta-feira que você recebe os sinais do que ainda se encaixa na sua vida ou não para esta força nova, aí é uma escolha sua. Você pode aproveitar esse influxo? Sim. Do novo, criar novas realidades? Sim. Mas se você já recebeu todas as dicas e toques, vou retornar aqui, ó, agora ele vai andar ao contrário. Ó. Aqui sexta, quinta, quarta, terça, segunda. Olha aqui, ó. Neste momento de encerramento, que no sentido do influxo astral é demonstrado para nós de uma forma bem clara tudo que a gente precisa enxergar nas experiências, este é o diferencial da astrologia. Ela abre os seus olhos, ela te previne, ela demonstra. Então, se você não decodificar esses sinais por teimosia, o que pode representar também esse influxo fortíssimo de touro, se for mal conectado, é maravilhoso. É firmar decisões e escolhas, como falamos na semana anterior. Mas, se você transformar isso em teimosia, é essa energia que estará presente aqui junto dessa conjunção. Agora, um ponto muito interessante que daqui a pouco eu vou falar novamente, ó, dia 10. Dia 10, nós temos também o início preciso e perfeito da lua minguante. Que no marchar dela, olha aqui, ó, sexta-feira, dia 10, lua minguante em Capricórnio, que é o signo regido por Saturno, que está junto de tudo isso, vocês estão entendendo? Que a orquestração cósmica traz tudo isso para nós. Essa energia que pede seriedade, disciplina, compromisso, olha aqui, ó. No dia 11, no sábado, vai estar alinhadinha com Plutão, que está em Aquário, que representa os influxos também do novo, de tudo que precisa ser desconstruído e assimilado para novas possibilidades que podem ser criadas com esta conjunção fantástica aqui, que envolve a energia do Marte, do Netuno e também do Saturno. Olha aqui, o Marte a 1 grau de Áries, isso já estamos no dia 11, e o Netuno a 2 graus. Quando chegar o domingão, olha aqui, ó, Marte estará totalmente alinhadinho. Olha, é só olhar o box. Você não precisa entender de astrologia. Marte a 2 graus em Áries e Netuno a 2 graus de Áries. E, novamente, Netuno é o regente de toda essa força que será demonstrada para nós a partir de hoje, postagem do vídeo, até exatamente a energia da quinta-feira, que traz na sexta esta renovação que se firma no final de semana. Agora fica aquele questionamento, falando diretamente para todos, e como eu sempre falo, tudo isso que eu demonstro para vocês também se encaixa na minha vida. E tudo isso, novamente, que estamos conversando aqui, podem ser pequenos detalhes, que vou mostrar para vocês que agora em abril vai ser intensificado. Abril é um mês de muita atenção, já vou mostrar, tem o jogo de Urano, tem uma conjunção fortíssima que será formada em Áries, isso é para todo mundo, não só para os arianos, então a decisão é nossa, de nós ficarmos atentos a tudo que pode ser, como eu disse, um pequeno detalhe, que se acentua aí muito nesse mês, como também uma coisa grandiosa, que você que está aqui conectada comigo nesse vídeo semanal de astrologia, toda segunda-feira estamos aqui, na próxima segunda a gente continua todo esse episódio astrológico fantástico que não tem fim. Se você, de repente, conseguir sintonizar isso com uma força maravilhosa, é o momento mais propício para o novo, as nossas ações, olha Marte, a espada da inteligência, projetar isso com novos idealismos, Netuno, com a seriedade de Saturno, trabalhando toda a assimilação e compreensão, principalmente a partir de sexta, com o influxo da lua minguante, que vem trazer exatamente para nós toda essa possibilidade de assimilarmos estes acontecimentos, e com isso você pode criar e gerar, com essa energia maravilhosa, uma força que vai propiciar para você novos caminhos que se abrem, porque você
com a sua força astral, a sua energia marciana, que tudo isso que eu estou falando e citando os signos é para todos, todos nós temos a possibilidade maravilhosa de iniciarmos um novo ciclo, uma nova realidade, porque sempre quando um planeta ele chega a 0 grau de Áries, ele propicia isso. E agora é a vez de Marte junto de Netuno e Saturno, propiciando até quinta-feira a nossa possibilidade de visão dos encerramentos necessários, seja como for, se tem algumas possibilidades. Espero que eu tenha conseguido passar a mensagem para vocês, para que a gente tenha nessa casa nova, que são nossas metas e objetivos, a possibilidade de criar, de modelar, como falei de uma casa, de decorar com as nossas ações e atitudes a casa verdadeira, linda e maravilhosa que queremos, que nada mais é do que os nossos objetivos e metas. Então veja que semana linda e que semana maravilhosa. Agora um detalhe, como eu falei, ainda correspondente ao mês de abril, que nós precisamos ter muita, mas muita atenção. Aqui já existe essa conjunção, que para muitos pode ser uma energia muito tensa, se continuar com os encerramentos complicados, nebulosos e etc., cheio de traumas e energias mal compreendidas, porque os resultados não vêm como queríamos. Toda essa energia vai receber, olha, o Mercúrio chegando. Observa aqui, ó. O Mercúrio chega, ó, dia 14, 15. Temos a Lua chegando aqui nos últimos momentos da minguante, que isso já é a semana que vem. Olha a data aqui, dia 15. Olha que influxo fortíssimo a partir de 15 de abril. Então, dia 15 é um dia de muita atenção. É um momento onde a gente realmente vai poder ver, isso já é até um spoiler para a semana que vem, que todas essas energias trabalhadas agora nessa semana, elas irão fazer parte da nossa vida de uma forma bem contundente. Aí chega a lua nova logo na sequência, olha aqui, ó, 15, 16, 17. Olha que força maravilhosa presente. E tudo isso aonde? Em Áries também. Na finalização dos últimos graus, junto dessa grande conjunção. Então, dias 15, 16 e 17, você vai ter a prova dos 9, ou fruto direto de tudo que você começa a trabalhar essa semana. Você está a fim de perder essa oportunidade? Acredito que não. E, como eu disse, não só este momento, o que nós vamos ter também? O Urano, que está fazendo o seu encerramento de ciclo em Touro, ele vai se renovar aqui no signo de Gêmeos. Lembrando, estou falando para todo mundo, observa aqui o Urano, já estamos no dia 17. Quando chegar o dia 26, ó, a Lua já passou, Vênus está coladinho. Lembra que eu falei de Vênus no começo da nossa troca de ideias, ó, dia 21, 22, 23, 24, olha aqui, ó, alinhadinhos, e a energia do Urano está nos seus últimos momentos. Quando chegar o dia 26, ele está a 0 grau de Gêmeos, conversando de uma forma fluente com Plutão. Ah, então isso é coisa boa, Newton Schultz? Depende de tudo que você está fazendo agora. E esta conjunção continua fortíssima, até no meio astronômico o pessoal vai falar bastante dela, vocês vão ver, mas como ela está muito próxima ao Sol, será difícil observar isso no céu, mas não impossível. Então toda essa energia, toda essa força junto da renovação de Urano no final de abril, com essa energia de Plutão, vai trazer para todo mundo esse renascimento dos novos caminhos com frutos legais, que nada mais são do que o resultado das experiências que estamos buscando, ou o sentido tenebroso de encararmos a energia de Plutão com Urano em influência, que isso não quer dizer que vai ser bom para todos, encararmos tudo que a gente vai ter que cortar, conversar, dialogar, criar novas possibilidades, novas interações na marra, porque tudo que a gente buscava de uma forma bem escancarada até o final de abril
ficará, de uma certa forma, extremamente declarado que nós erramos nas escolhas, que nós não encerramos ciclos, que agora eu não sei o que eu faço. Aí a energia difusa da energia de Marte, que por onde ele passa, ainda mais junto de toda essa energia, ele starta, inicia, ele põe a sua força para que a gente saiba criar as possibilidades com esse influxo astral, ou fica aquela energia extremamente complicada, que em vez de ser a espada da sabedoria, é a espada, vou falar de uma forma carinhosa, a falta da sabedoria, que aqui no caso estamos procurando, através da astrologia, trabalhar todo este influxo astral maravilhoso que está presente. Muitos sempre falam assim, pô, Newton Schultz, mais maravilhoso, tá tudo terrível. Olha, o que eu posso dizer? Sempre nós precisamos nos autorresponsabilizar. Ah, não, mas isso veio de fora porque fizeram isso comigo. Para mim, novamente com o coração e todo carinho, se tudo, com o decorrer desse mês, continuar embrulhado e confuso, estou falando da nossa vida e o que a gente tem que fazer. Fazer no sentido de observação. Não estou passando receituário para ninguém. Estou falando, se liga. Fique esperto, olhe o movimento. Se tudo está complicado é porque em alguma parte desse processo você falhou. Aí entra tudo aquilo que nós falamos. Não encerrou o ciclo, não soube firmar verdadeiramente o que queria, trabalhou com teimosia, tal e etc. Mas para quem souber trabalhar esse influxo de uma forma maravilhosa, inclusive quando chegar essa lua nova, estou voltando o programa aqui, no dia 17, nos últimos graus de Áries, seria como se os nossos pais cósmicos, o Sol e a Lua, falassem assim, pô, que bacana, tá criando, tá fazendo. Então eles lançam esse influxo do novo como um encerramento do ciclo de Áries, porque posteriormente o Sol vai ingressar em Touro no segundo signo para afirmar o que fizemos. Muitas pessoas podem ser premiadas, mas o grande trabalho astral é exatamente isso. Lembre-se, encerramentos para ter tudo limpo, novo, maravilhoso para seguir adiante. Ah, não, vou continuar levando, ok. Então assume o risco de continuar com coisas mal resolvidas, vai no seu trabalho, o Netuno pode continuar ainda embrulhando tudo como informação. Então esta conjunção maravilhosa, repito, que vai ocorrer aqui em Áries, vai trazer, de repente agora, falando no sentido coletivo, uma sinalização também de todos esses acontecimentos malucos que estão rolando no planeta, porém, não estou apoiando nem tirando apoio de ninguém, que vem trazer a transformação necessária para que tudo caia. É só observar que vocês vão ver como o mês de abril será revelador com esta grande conjunção em Áries, lua nova, novo posicionamento de Urano. Tudo isso vem possibilitar a nossa visão assertiva dos acertos e dos erros. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar o movimento lunar, que a Lua ainda está na fase cheia. Olha como tem tudo a ver. Deixa eu projetar aquela imagem que eu sempre ponho aqui. A Lua vem mostrar para nós aquela coincidência que não existe. Até quinta-feira, a Lua cheia demonstra, ela seria como se fosse o verdadeiro segundo Sol, que tanto se fala por aí. É um mistério, inclusive, do arcano 18, a Lua, para quem gosta de tarô. Então ela vai mostrar tudo. Olha aqui, ó. Você vai encerrar ou vai continuar com isso? Ah, tá tudo legal? Então mantenha o fluxo. Estou mostrando que o caminho tá maravilhoso para você seguir adiante. Porque a partir da sexta-feira, com o ingresso de Marte em Áries e a Lua minguante, iniciando o seu ciclo em Capricórnio, tudo isso vai falar o quê? Assimila, pega essa energia com disciplina e com foco, vai se programando agora na lua minguante, curando a sua energia. Adoro esse termo para a lua minguante, porque é uma lua de observação, tipo o fruto que caiu, que já cumpriu o seu papel, a folha que secou e segue adiante. Não é só essa coisa, vou cortar, vou isso e aquilo. Não.
A fase da lua minguante, que não é observação também, muitas pessoas, a lua já tá cheia ainda. Não é isso. Estuda um pouquinho sobre as fases da lua. Não é observação de como ela está, com a cara cheia, com a cara minguante. É uma angulação perfeita. Então é aquele momento de assimilarmos as experiências. Lembra? O fruto que se desprende da árvore porque amadureceu no seu limite, a folha que secou e segue o seu rumo, porque a natureza é sábia, não é que nem o reino humano, que não encerra o que tem que ser encerrado e fica segurando. Vocês estão entendendo? Então, esse momento auspicioso começa sexta-feira. Mas até quinta, a lua, sim, ainda na fase cheia, pode demonstrar tudo. E como estas demonstrações podem ocorrer agora que a gente fala, ainda cito alguns signos, nós vamos demonstrar aqui por onde a Lua vai estar transitando, e com isso a gente pode entender a decodificação dos sinais até quinta-feira e depois o que ocorre a partir da sexta, quando ela chegar em Capricórnio. Então agora, olha que bacana, Lua cheia ainda, aqui ó, segunda-feira, a data está aqui, ela estará em Sagitário. Cito alguns signos ainda. Daqui a pouquinho, vamos projetar esse momento de encerramento e novo, 2 setores para todos os signos. Ela está alinhada com este ponto lunar que é Lilith. Então, eu recomendaria, com este influxo da lua cheia ainda, segunda-feira em Sagitário. E isso se mantém também no dia 7. Essa energia sagitariana com a lua cheia fala, olha o caminho. Sagitário aponta, é a flecha. Lilith está junto. Não seja envolvido por essa energia para você continuar em ciladas do que você enxerga claramente que você não quer no seu caminho. Olha o arqueiro. E segue em frente com a demonstração de caminhos verdadeiros. E essa energia vai estar principalmente da terça para a quarta em aspectos desafiadores com o próprio Marte que está fechando o seu ciclo. Vocês perceberam segunda e terça que momento auspicioso? Qual o direcionamento? Para quem ficar ligado é lua cheia. Pô, eu não tinha visto esse caminho. Pô, olha Lilith, transformo isso em poder agora, compreensão para seguir adiante. Eu crio em mim o poder de seguir adiante com essa força de uma forma maravilhosa. E não sou ainda conduzido por energias que me mostram o direcionamento que não é o que eu busco. Na quarta-feira ela já ingressa em Capricórnio, que é o signo que teremos na sexta, o início da minguante, e Capricórnio fala, agora você escolheu, agora você já enxerga o que você precisa encerrar. Vamos com disciplina, com foco, seguir adiante em relação ao que buscamos. E essa energia da Lua ainda continua em aspectos aflitivos, vamos dizer assim, com a energia de Marte. Então pode ocorrer momentos de tensão, momentos onde você se questiona, momentos onde você pode até entrar, por que não? Estou falando isso com todo o coração e serve para mim também, numa determinada melancolia por não ter os caminhos que realmente você queria que estivessem presentes na sua vida. Mas toda essa melancolia tem que ser bem absorvida. Quando chegar a quinta-feira é o último momento. E a força da Lua faz o quê? Uma oposição praticamente exata com Júpiter. Quais são minhas raízes? Quais são meus aprendizados? Como eu vou seguir adiante para conseguir sublimar essa energia em mim? Então podem ser momentos, por que não dizer assim, tensos para muitos, que estiverem mais sensíveis aí, que a Lua é bem aplicada, mas este momento tenso, ou na verdade momentos tensos, podem ocorrer para que a gente desperte. Porque quando chegar a sexta-feira, aí sim, ela inicia o processo minguante. O fruto, como eu falei simbolicamente, se desprende da árvore. Então ele vai retornar para a terra e vai criar uma força para a raiz quando a Lua se tornar, como já falei no vídeo anteriormente, nova quando se encontrar nos últimos graus de Áries. Então, a partir da sexta-feira, com a Lua minguante, é aquele momento que você fala, bom, chega, parou,
Já refleti muito, como eu disse, uma melancolia, pode ser pequenininha, mas pode aparecer, tipo, pô, isso não se encaixa mais, tenho que me despedir? Ok, ok. Ah, tentei de tudo, mas não tem nenhuma possibilidade disso mudar, aí a decisão e a escolha é sua. Sexta-feira é o momento da assimilação. Quando chegar o sábado e também o domingo, a Lua, ela passa exatamente, vou voltar aqui para que todo mundo veja, ela passa por cima de Plutão, olha aqui, ó. Isso no sábado, um alinhamento perfeito, onde a gente cria novas conexões. Aquário é conexão mental, é troca de ideias, estar com pessoas e situações que, por mais que seja desafiador, que as pessoas discordem de ti, elas podem dar caminhos fantásticos para que a gente enxergue, ela estará junto de Plutão. Então Plutão é a transformação, o reinício dessas novas conexões, desses novos caminhos que com seriedade serão demonstrados no final de semana de uma forma bem clara. Isso encerra a nossa semana com o início da lua minguante, novamente lua de cura, de compreensão, a partir da sexta-feira. Então, este é o influxo astral maravilhoso que está presente na semana. Lembrem-se, encerrar ciclos e com atitude e força, principalmente a partir da sexta-feira, nos aprontando para todas as energias fortíssimas que estarão presentes, que foram demonstradas aqui, essa grande conjunção em Áries, dia 15, principalmente, 14, e a renovação de Urano, que chegará dia 26. Será que estamos prontos para isso? Não dá para adivinhar a vida de ninguém. Somos nós, nossas escolhas e nossas decisões. Agora é aquele momento que nós vamos projetar essa energia, esse poder de Marte para os 12 signos. Cada signo terá 2 setores. Um setor onde você deve analisar se as energias estão fluentes ou não. E o outro setor representa exatamente o seu poder de chegada, o seu poder que pode representar a sua coragem para afirmar coisas interessantes na sua vida. Então eu vou pegar, cada um dos signos vou colocar como se ele fosse o signo ascendente, e com isso eu distribuo na mandala astrológica estes 2 setores de acordo com este posicionamento. E quem é o primeiro signo que nós vamos trabalhar diretamente esse poder de Marte que está criando uma finalização e uma possibilidade de reinício? Nós vamos conversar com os piscianos. Piscianos, o que eu diria para vocês? O primeiro setor, ele corresponde diretamente à sua própria energia pessoal, onde você incide a sua energia diretamente nas experiências e você começa a observar os resultados. Então, se você perceber que em determinadas situações você já colocou de uma forma até excessiva a sua energia e os resultados não vêm, possivelmente isto representa que esta experiência precisa ser encerrada na sua vida. Por mais que você tenha tido muita coragem, muita força, tenha buscado com toda a sua energia um resultado e os resultados não aparecem, isso significa que é um momento de muita reflexão. Que este ponto da sua vida merece ter uma finalização. A presença de Mercúrio, do próprio Marte, até quinta-feira, fechando o ciclo, e a cabeça do dragão, que não é um planeta, é um ponto de libertação, chegou o momento de você considerar tudo isso de uma forma séria. De que adianta você ficar despendendo a sua energia e os resultados já há um bom tempo não aparecem? Se caso esteja tudo bem, tudo ok, você percebe que os resultados chegaram, maravilha. Mas se você perceber que você já colocou bastante a sua força pessoal e nada flui, chegou o momento de encerrar, seja qual for o tipo de experiência. Aí que está a finalização. O que você pode ter como um resultado muito bacana se de repente você encerrar esse ciclo de dispêndio de energia? Você pode firmar em você uma energia maravilhosa, onde um novo caminho surge, e esse novo caminho, com bastante estrutura, com bastante solidez,
demonstrará para ti que os resultados daquilo que você busca podem surgir. Mas lembre-se, para você conseguir trabalhar esse tipo de força, é necessário que você primeiro encerre os ciclos onde a sua energia está sendo mal empregada. Se tudo estiver bem, segue em frente, mas se você perceber que a sua energia está mal empregada, chegou o momento de encerrar este ciclo. Agora, qual o segundo signo que nós vamos trocar uma ideia? Vamos conversar agora com os arianos. Arianos, a presença de Marte, que é o seu regente, chegando a partir de sexta-feira, isso traz uma força incrível para o seu próprio Sol, ativando diretamente essa conjunção que para muitos arianos já está sendo demonstrado uma energia muito forte em relação a todas as experiências. Então, um momento de muito acúmulo novamente, principalmente a partir de sexta-feira, quando a força que rege o seu signo, a força marciana, chegar. E o Sol está iluminando tudo junto destas conjunções. Agora, o que você deve prestar muita atenção? O primeiro setor que representa o setor dos encerramentos é aquela energia que, de repente, você não precisa, de repente, de uma referência externa, é você com você mesmo. O seu inconsciente. Você percebe que determinadas experiências não se encaixam mais na sua vida. Você não consegue mais se adaptar a elas, por mais que para o mundo exterior pareça que está tudo bem, mas você sabe que não está. É aí que o seu interior conversa contigo mesmo. Ou seja, o ciclo de encerramentos é você conversando contigo mesmo. A partir do momento que você decidir internamente e principalmente aprender a se auto-escutar, que determinadas experiências elas não trazem mais aquela força de alegria, aquela força que representa estar presente na experiência, se isso está falando para você, sinto que isto não se adapta mais à minha vida. É aí que você tem que reincidir com a sua energia para encerrar a experiência. Ou, no mínimo, alterá-la de uma forma muito profunda, de forma que o seu interior esteja bem resolvido. Então, não adianta mais sorrir para experiências que não se encaixam, não adianta mais você transmitir externamente o que internamente não está bem resolvido no seu ser. A partir do momento que você faz essa autoanálise, olha, isso se encaixa muito bem para vocês. A partir do momento que você faz esta autoanálise, aonde está a energia que pode representar o início? Você vai conseguir observar, através da sua força pessoal, uma coragem maravilhosa de saber dar o primeiro passo. Ou seja, tudo depende única e exclusivamente de vocês. Primeiro você se autoanalisa. A partir do momento que você conseguir observar que esta experiência não se encaixa mais na sua vida novamente, é você contigo mesmo, você conseguirá observar onde vem a energia verdadeira no seu ser para você colocar toda a sua iniciativa, um assunto novo, um assunto renovador que vai trazer esta sua alegria interior para você seguir de uma forma autêntica em relação ao que você busca e almeja. Então a autenticidade estará totalmente em jogo nesta semana a partir da chegada de Marte. Muita atenção em relação a isso. Caso esteja tudo bem, siga em frente. Mas se tiver essa chamada interior, não a negue em nenhuma hipótese, ok? Agora nós vamos conversar com quem? Nós vamos conversar com os taurinos. Taurinos, Vênus está aí, está trazendo para você principalmente o amor próprio, o que realmente tem valor para ti, o que de repente não lhe traz mais nenhum prazer, você não está de repente mais adequado a determinadas experiências, porque o seu amor próprio não pode ser empregado nela.
Aonde que está o primeiro jogo que você precisa observar para encerrar determinados ciclos? O sentido das influências externas. O que seriam influências externas? De repente você ouve demais os outros, as pessoas e os grupos que você se envolvem, e na verdade, em vez delas trazerem caminhos, luzes, discernimento, bons direcionamentos para ti, na verdade estão trazendo energias que são nocivas. Se isso estiver acontecendo, essas influências que não estou falando diretamente, que são pessoas que não gostam de ti, você permite o carregamento destas influências externas, de repente, pessoas que estão com a energia mais para baixo, de repente aqui mesmo na internet você se carrega de energias pesadas, tudo isso que representa esses carregamentos que são prejudiciais para a sua energia pessoal, tudo isso será demonstrado de uma forma bem clara nessa semana. A partir do momento que você corta esse tipo de influência, aí o Vênus, que está em casa, que está na sua energia, vai começar a fazer com que você firme no seu ser o seu verdadeiro amor próprio, porque você passa a ser você mesmo e não uma pessoa influenciada pelos outros para aprender a decidir e escolher em relação à sua vida. Então, todo meio que você interage é definidor se você encerra essas influências ou se você continua com elas. O que você consegue como poder de início? Você vai criar uma energia pessoal, um magnetismo maravilhoso com este Vênus que está presente, de uma forma que você conseguirá atrair verdadeiramente aquilo que você tem por direito. Muitas vezes, muitas coisas que você deseja, muitas coisas que você gostaria que estivessem presentes na sua vida, não chegam por causa dessas más influências que você permite, muitas vezes nem percebe, e você permite que elas estejam presentes, te influenciando negativamente. Então, a partir do momento que você encerra esse ciclo, automaticamente você recebe este prêmio deste magnetismo pessoal, deste amor próprio que você desenvolve integralmente no seu ser, e o que é seu por direito começa a se manifestar na sua vida. E como estou falando para todos os signos, se está tudo bem, maravilhoso, segue em frente. Mas se você identificar nessa semana essas más influências, chegou o momento de encerrar esse tipo de vibração na sua vida. Agora vamos conversar com quem? Nós vamos trocar uma ideia com os geminianos. Geminianos, se preparem, porque a partir do dia 26 de abril vocês vão ter a chegada de Urano, que chega com tudo, movimentando a energia pessoal de vocês. Seria praticamente um spoiler, que já foi conversado aqui no vídeo, mas é muito interessante vocês começarem a conectar de uma forma bacana a energia de Urano, que pede libertação, ousadia, originalidade, que você rompa determinadas coisas que estão prendendo o seu ser, porque serão 7 anos dessa energia sobre vocês, e se vocês não souberem dar um direcionamento para isso, muitos imprevistos extremamente fortes podem ocorrer. O que seria o setor de finalização na mandala astrológica que vocês devem observar? Sabe aqueles objetivos e metas de vida que já se estendem há um bom tempo em relação à sua própria força pessoal? Não estão oferecendo o resultado que vocês desejam? São eles que representam possíveis bloqueios que podem estar presentes na sua vida e devem ser finalizados. Vamos lá. Principalmente ligado aos seus objetivos e metas principais. Estou falando de coisas importantes, não coisas triviais. Então, a energia de vocês deve estar focada nesses encerramentos de coisas que você já vem se dedicando com bastante disciplina há um bom tempo. Eu citei o exemplo da carreira, mas isso pode ser em qualquer coisa, pode ser em relacionamentos também, e você percebe que os resultados não chegam como você queria. Chegou o momento do desvio de rota. Chegou o momento que você deve aprender a observar
que determinadas coisas que você já vem persistindo há um bom tempo, obtendo resultados bons, resultados que você diz que você teve o sucesso, que você conseguiu chegar onde você queria. E isso, estou falando de coisas, como eu disse, que são presentes e muito importantes na sua vida, mas os resultados não vêm. Como eu disse, um desvio de rota. Vocês devem aprender a cessar o doar de energia em relação a isto que, de repente, nesta semana vocês vão poder observar que não se encaixa mais na vida de vocês, para vocês terem um resultado diferenciado. Muitas vezes nós não conseguimos as coisas que nós temos como objetivo e meta principal porque nós interagimos com o meio errado. É aí que vem a abertura do início. Se você já se dedicou há um bom tempo a uma determinada coisa que literalmente, a partir dessa semana, vocês terão a condição de observar que isso realmente não se manifesta mais como resultados na sua vida, a partir do momento que você fala, bom, aqui não vamos chamar de desistência, simplesmente você retira, você fecha esse ciclo, você fala, não persisto mais neste caminho, isso pode estar associado a qualquer tipo de experiência. A partir do momento que você libera isso, você vai perceber que você vai ter uma força maravilhosa de abrir a sua energia pessoal para interações que vêm trazer para ti uma verdadeira rota e um verdadeiro caminho em relação à sua vida. Porque a partir do momento que você fica naquela energia, fixado, concentrado naquilo, não, isto precisa dar certo, e nessa semana vem esse chamado, pare de persistir nisso, todas as interações errôneas que você estava tendo começam a ser assertivas, porque você libera o seu campo vibracional para que todas as interações verdadeiras envolvendo pessoas, grupos, etc., que pode ser também aqui no mundo virtual, tudo isso começa a ter exatamente um chamado e uma chegada em relação ao seu ser. Seria como se você fosse um peixe fora d'água, nesta persistência, e a partir do momento que você fala, não insisto mais em pular neste aquário que faz parte da minha vida, você vai perceber que você vai descobrir um oceano maravilhoso que você pode estar imerso. Nesse simbolismo, acredito que todos vocês conseguiram compreender, de acordo com as experiências, como vocês devem agir. Claro que se tudo estiver bem, mantenha, é sinal que você já vem fazendo a sua lição de casa astral há um bom tempo. Mas se você perceber que você é este peixe fora d'água e chegou o momento de não persistir mais, cessa este duto vibracional, porque as verdadeiras interações que vão colocar você no caminho que você precisa percorrer para que o êxito venha, vão chegar a ti. Simplesmente observe isso. Agora vamos conversar com os cancerianos que estão com a energia de Júpiter. Logo, logo, mais para o meio do ano, não falta muito tempo, essa energia vai sair da força pessoal de vocês. Então é um momento onde vocês devem aprender a aproveitar essa energia jupiteriana que está no sentido direto para que você consiga expandir no seu ser uma energia muito boa ligada aos seus caminhos pessoais. Qual é o setor de encerramento ligado à energia pessoal de vocês? É um setor puramente jupiteriano. Aquele setor que a gente busca as expansões, que a gente busca quebrar determinadas barreiras para novas conquistas, para novas realidades. Se você perceber, seja qual for o tipo de experiência que é o foco da sua vida, que esta energia pessoal de quebrar caminhos, de romper barreiras, de conquistar e aprender novas realidades em relação às suas escolhas, isto não ocorre e você sente que você continua preso, que você está aprisionado em relação às suas escolhas e nada anda do jeito que você quer, aí que está o grande segredo de você encerrar esse ciclo desta esperança, que infelizmente pode ser errônea, de que algo mais para frente vai dar certo, e isto já está sendo vivido para você desde que Júpiter entrou no seu signo.
Chegou a hora de você cessar estas falsas esperanças. Chegou o momento de você cortar o elo dessa esperança, você se recolher um pouco e você falar: o caminho certo vai surgir. Porque a partir deste momento eu não carrego mais a minha esperança, olha como eu coloquei, com todo carinho no meu coração, esta esperança errônea que esta situação que eu vivo irá melhorar. A partir do momento que você quebra este duto, você vai conseguir achar de uma forma maravilhosa uma possibilidade de iniciar um novo caminho, mas que este caminho você vai perceber que ele é duradouro, que ele é verdadeiro, que a partir do momento que você coloca a sua energia pessoal, os resultados, mesmo que um pouco demoradinhos, eles começam a surgir, como se fosse um plantio. Você vai perceber, eu coloco a minha energia agora nisso e vamos ver os resultados. Você vai perceber que tudo começa a crescer, a vida começa a surgir e um novo objetivo e meta, fundamentado numa esperança real e verdadeira, pode surgir no seu ser. Então, resumindo, esse Júpiter ele vai demonstrar para vocês, com todo esse influxo astral da semana, que ficar esperando demais, com uma esperança falsa, não vale a pena. A partir do momento que você cessa e encerra esse ciclo, o verdadeiro caminho duradouro, mas que realmente trará os frutos do que você deseja, vão começar a se manifestar na sua vida. Agora vamos conversar com quem? Nós vamos trocar uma ideia com os leoninos. Leoninos, o que eu tenho para dizer para vocês? O Sol está em um signo de fogo, assim como a energia de vocês. Então é um momento de um influxo maravilhoso onde tudo pode ser demonstrado. Mas para que vocês consigam tirar um proveito, assim como todos os signos que eu estou falando aqui, é necessário você entender os possíveis encerramentos para que você tenha uma energia muito bacana de direcionamento da sua força pessoal. Vamos lá, de acordo com o posicionamento da mandala, aproveitando esse influxo maravilhoso do Sol em um signo de fogo, representa que chegou o momento, olha o encerramento de várias coisas que você já sabia, preste atenção na diferença, que você já sabia que elas não se encaixam mais na sua vida e você tem que operar o desapego. Observem bem a palavra do jeito que eu coloquei, o desapego. Muitas vezes a gente fica de uma forma confortável em relação a uma situação que a gente sabe que já deveria ter se livrado dela, mas muitas vezes existe um falso conforto. E este falso conforto impede que a gente opere literalmente o desapego e a transformação. É aí que você tem que aprender a trabalhar diretamente esse encerramento de ciclo para que você tenha um aproveitamento legal posteriormente. Tudo que você literalmente sabe que já deveria ter transformado, regenerado, reciclado na sua vida e de uma forma ainda persistente, teimosa, você continua com essa energia presente no seu ser, é o momento de realmente você finalizar esse ciclo. Se é necessário trabalhar o desapego, e nessa semana asseguro que isso vai pesar, é o momento de realmente você cortar. Então, guarde estas palavras: regeneração, corte, transformação e desapego. E, de novo, são experiências que você já vem vivendo há um bom tempo, mas de uma forma confortável, você está mantendo isso na sua vida. Chega, basta. A partir do momento que você trabalhar com coragem esse desapego, que é a tônica do Sol que está em um signo de fogo, igualzinho o seu, e o Sol é o seu regente, você vai ter como premiação uma energia de libertação, uma energia onde você vai sentir um acúmulo de energia otimista que vai fazer com que você tenha coragem de se aventurar para novas experiências, romper determinados limites, conquistar coisas que antes você nem imaginaria que você teria essa força de conquista, mas para que você tenha essa força,
E esse direcionamento de otimismo e de conquista, primeiro você precisa tirar as energias, seja qual for o tipo de experiência que elas estejam envolvidas, você precisa se desapegar delas. Não adianta mais persistir naquilo que você deveria já ter deixado ir há um bom tempo na sua vida. Assim como também, se você perceber que os seus envolvimentos pedem que você realmente cesse o desapego em relação à sua pessoa, deixe ir, concorde, liberte-se e você vai perceber que você terá uma energia maravilhosa de direcionamento e novas realidades realmente fundamentadas naquilo que vibra com o seu ser vão chegar a ti. Mas sem o desapego, você terá ainda essas âncoras que impedirão esse tipo de energia manifestadas no seu ser. Está tudo maravilha? Segue em frente. Mas se você perceber que isso está presente, é o momento de trabalhar pela última vez o desapego. Agora vamos conversar com quem? Vamos trocar uma ideia com os virginianos. Virginianos, chegou o momento de vocês trabalharem diretamente a força de tirar todo e qualquer peso que representa a presença, enquanto ela estiver aí, eu vou conversar com vocês, que representa a presença da cauda do dragão, que não é um planeta, é um ponto lunar que traz determinados aprisionamentos que devem ser trabalhados pelo seu ser. Vamos lá. O regente de vocês, que é Mercúrio, está a 180 graus de vocês. Quem são as pessoas que você permite que fazem parte do seu ser? Quem são as pessoas que realmente você permite um envolvimento sério em relação à sua vida? Parcerias, associações, relacionamentos com vários tipos de direcionamentos. Não estou falando diretamente de relacionamentos afetivos, mas relacionamentos onde você permite o envolvimento integral do seu ser. Nesta semana, se vocês ficarem atentos, vocês vão perceber, olha, o Mercúrio a 180 graus de vocês, que é o seu regente. Vocês perceberão as pessoas e situações que realmente são nocivas, que não vale mais a pena você estar junto, não vale mais a pena você se relacionar com elas, porque na verdade muitas vezes a gente cria determinados ciclos de dependências a situações e pessoas que devem ser trabalhados de forma que, se não existe mais aquela somatória que representa uma energia onde juntos somos mais fortes, se isso não existir e fica aquele ciclo de dependência, onde você pode depender demais dos outros ou os outros dependem demais de você, chegou o momento de você encerrar isso. Então aí que está este encerramento de ciclo que você deve observar. Não adianta você estar junto de pessoas e situações que não agregam. Assim como também, preste atenção nisso, se você que não está agregando em determinadas parcerias, associações e relacionamentos, novamente, não estou falando só de relacionamentos afetivos. A partir do momento que estas pessoas perceberem que você não agrega, elas nessa semana vão pedir também o corte desta possível troca de energia. Aceite. É um momento de muita seleção. Esta seleção, que representa diretamente estarmos com quem realmente temos que estar, estará muito forte como tônica no seu ser. Se você continuar associado, abrindo a sua energia para coisas que realmente não agregam, isso cria esse peso. Aí a cauda do dragão, como eu falei, ela age no seu ser. Se você conseguir trabalhar isso nessa semana, ficando com quem realmente tem que ficar e não criando dependências, você terá como premiação uma intensidade vibracional maravilhosa, onde você vai conseguir enxergar, a partir do momento que você libera a sua energia em relação a estas dependências que eu citei anteriormente, você vai conseguir enxergar de uma forma bem clara novas parcerias que podem surgir, mas estas sim serão aquelas que gerarão os frutos que você espera
neste verdadeiro trocar de energia e interações. Então, se você souber trabalhar este jogo de encerrar verdadeiramente ciclos viciosos, de trocas de energia que não agregam mais nada a ninguém, você libera o seu campo vibracional para quem realmente tiver que ficar contigo se aproxime de ti, porque sobra espaço. Essa regra é extremamente fácil de compreender. Aí você vence essa cauda do dragão e toda a energia que acumula pesos extras que estão em relação à sua vida se libertam e com isso o que realmente é seu começa a se aproximar de ti. Tanto pessoas como situações. Porque como o novo pode chegar se você está cheio de energias velhas que já deveriam ter sido recicladas? Muita atenção às suas parcerias, relacionamentos e associações, seja qual tipo for. Tá tudo bem? Tá tudo maravilhoso? Segue em frente. Caso apareça algo nessa semana, chegou o momento de vocês agirem. Agora nós vamos conversar com quem? Nós vamos trocar uma ideia com os Librianos. Librianos, o que eu diria para vocês? O regente de vocês, que é Vênus, está em um signo que representa que ele está em casa. Então, a força venusiana, como nós conversamos nas semanas anteriores, está extremamente forte. Então, é um momento que poderíamos dizer que os librianos podem aprender a afirmar energias maravilhosas em relação aos seus reais propósitos. Mas onde está o ciclo de encerramento que está impactando todos os signos nesta semana? Inicialmente, observe o seu dia a dia, o seu cotidiano. Como está o seu cotidiano quando você levanta de manhã, você levanta feliz, alegre, todas as realizações que você tem que fazer, você sente um prazer, uma alegria, uma energia boa em relação a esta rotina que você tem? Ou é uma energia pesada, é uma energia densa? Eu citei extremos, mas agora vamos diretamente ao ponto. Tudo que corresponde ao seu dia a dia, que realmente pesa, que você fala, por que eu estou fazendo isso? E isto não me deixa mais feliz, não faz mais parte do meu ser. São obrigações que pesam, são energias que mais bagunçam e desorganizam a minha vida, principalmente no sentido energético, do que energias que eu trabalho com prazer, com alegria, que faz parte do meu cotidiano, do meu dia a dia. Muita atenção à sua saúde. A sua saúde pode te dar um alerta nessa semana, sabia? Um exemplo, de repente você já está colocando diariamente a sua energia em uma determinada situação que não lhe cabe mais. Então chegou o momento de você começar a organizar isso e observar se este seu dispêndio de energia diário em relação a esse tipo de experiência não deve ser reconfigurado. Alguns librianos podem falar, poxa, eu sinto esse peso, mas eu não posso me livrar, é uma obrigação que eu tenho. O que eu recomendaria para você? Como você encerra esse ciclo? Incidindo com a sua energia de uma forma diferente, reconfigurando o seu dia a dia e o seu cotidiano em relação a esta experiência para que isto não drene mais a sua força pessoal. Então é o momento de reconfiguração do dia a dia. Lembre-se, a sua saúde, que não é só a saúde física, pode ser a saúde mental, a saúde emocional, são importantíssimos nos sentidos de sinais para que você decodifique o que realmente você precisa ajeitar no seu cotidiano e no seu dia a dia. Alguns exemplos, de repente, pode ser a falta do que fazer e isso cria uma agonia no seu ser. Chegou a hora de reconfigurar, de agir de uma forma diferente. A partir do momento que você organiza essa sua saúde de novo, mental, emocional e também física, o que você começa a ter e firmar na sua vida de uma forma maravilhosa? Você vai desenvolver um campo vibracional que você vai desenvolver um poder de atração em relação a pessoas e situações que só vão agregar energias boas e fluentes na sua vida. Ou seja, pessoas que te auxiliam,
situações que venham agregar valores nesse seu cotidiano de uma forma legal, porque a partir do momento que você se aprisiona diariamente em coisas que estão lhe fazendo mal, você quebra a sua sintonia para estar junto de pessoas e situações que venham agregar valores bacanas na sua vida. Então, primeiro, quebre esse elo e a partir do momento que esta quebra existir, você vai ver que o seu magnetismo em relação a essas pessoas e situações se tornará maravilhoso no sentido de você tê-las próximas a ti. Mas sem o trabalho anterior, nada acontece. Tá tudo bem? Tá tudo maravilhoso? Segue em frente. Mas se nessa semana esse movimento astral de Marte conversar com você, não tenha medo de agir, pois isto é necessário. Agora vamos conversar com quem? Vamos trocar uma ideia com os escorpianos. Olha, essa semana eu falei certo. Normalmente eu falo escorpianinos na brincadeira. Nessa semana eu falei direitinho. Escorpianos, vocês têm uma energia muito forte no sentido do brilho, do reconhecimento, daquela energia maravilhosa de você ser quem verdadeiramente você é. Ou seja, nesta semana o sentido do encerramento de ciclos se projeta diretamente no seguinte: se você vira e mexe, mesmo que de uma forma sutil, você se cancela nas experiências para ser o que os outros desejam que você seja, você está no momento que nessa semana este brilho vai ser exigido de ti. Como você pode ter prazer e alegria em uma determinada experiência que envolve, obviamente, pessoas, se você não pode ser verdadeiramente quem você é? Então, o verdadeiro encerramento de ciclos é que nesta semana, principalmente até quinta-feira, porque Marte te rege também, tudo isso pode ser demonstrado, onde você vai perceber de uma forma bem clara que a sua criatividade, o seu verdadeiro eu, o seu verdadeiro valor na experiência, se ele não pode ser autêntico e integral, você vai perceber que isso começa a pesar no seu ser. E o que seria o encerramento? Você encerrar estes ciclos que te cancelam, que te podam e que pedem que você seja o que os outros querem que você seja. Você é tudo, menos você mesmo. E isso, obviamente, sim, está envolvido em tudo: relacionamento, trabalho, família, ou seja, todas as situações que envolvem a nossa vida. Então, a partir do momento que você observar que você é obrigado a fazer algo que, na verdade, não é uma extensão verdadeira do seu eu, chegou o momento de você encerrar esse ciclo. Porque a partir do momento que você encerra esse ciclo do não eu, o ciclo do verdadeiro eu se firma. Você vai observar que tudo isso que cancelava a sua energia pessoal agora começa a abrir para caminhos, para realizações diárias que realmente convergem com a sua criatividade, com quem verdadeiramente você é. Existe coisa melhor do que sermos nós mesmos nas experiências e não o que os outros queiram? Vocês vão perceber que isso vai se manifestar e vocês terão essa capacidade maravilhosa de explorar diariamente novas construções. Então, se você perceber que você muitas vezes tem que ser o que os outros querem que você seja, chegou o momento de cortar isso da sua vida. Vocês têm que ser verdadeiramente quem vocês são. Não se esqueçam disso. Se está tudo bem, se está tudo maravilhoso, segue em frente. Mas se observar isso, não tenha dúvidas. Retire isso com urgência da vida de vocês. Agora nós vamos conversar com quem? Nós vamos trocar uma ideia com os sagitarianos. Sagitarianos, como que vocês estão lidando com a Lilith? A Lilith é ativada no início dessa semana com o poder lunar. Como que está essa força? Vocês estão conseguindo transformar todas as energias que vocês percebem que são complicadas, confusas, em potenciais verdadeiros, onde você pode colocar a sua energia de uma forma bacana em relação ao que você busca? Esse trabalho de transmutação de Lilith é necessário. Não considere Lilith uma coisa ruim.
Considere Lilith uma energia que precisa ser transmutada, que se torna no momento certo poder. Agora, onde que está o sentido de vocês observarem o que precisa ser encerrado como ciclo na vida de vocês? Observe os seus sentimentos. Guardem isso. Aquele sentimento que ele brota de dentro de ti como uma força, tanto no sentido da fluência como também de desafios. Mas o sentido do encerramento é você observar a força e a expressão dos seus sentimentos nas experiências, principalmente em relação às coisas que você não concorda. Aí que está o poder da visão emocional, que representa o impacto direto nas experiências com os seus sentimentos verdadeiros, que tudo aquilo que você não concorda, que você fala, pô, mas eu estou colocando para fora verdadeiramente isso que está dentro de mim. Você vai perceber que todas as experiências envolvendo pessoas e etc., que não tem nada a ver contigo, elas vão demonstrar de uma forma bem clara que você deve encerrar determinados ciclos em relação a elas, que podem estar envolvidos em relação a todo e qualquer tipo de experiência. Então, novamente, observe os seus sentimentos, que podem também aparecer, por que não, de uma forma sutil, onde você observa determinada experiência e vem aquele sentimento de que não está legal, que não está bacana. Procure colocar isso para fora, não guarde os sentimentos. Coloque isto para fora, porque a verdade será instaurada a partir desta coragem emocional do seu ser. Porque tudo que realmente precisar ser finalizado com esta coragem emocional ficará bem claro para vocês. A partir do momento que vocês tiverem essa coragem, o que seria a força de premiação? Aí é a sublimação de Lilith. Porque essa expressão emocional representa exatamente esse trabalho de Lilith que está te acompanhando. Que Lilith não é um planeta, é uma força astral. Então você retira de uma forma verdadeira tudo que está lhe incomodando, que está batendo nos seus sentimentos, e o que você terá como uma força maravilhosa é uma expressão linda do seu ser, no sentido de você operar a criatividade, de você criar novas realidades na sua vida, de você brilhar verdadeiramente naquilo que interessa em relação ao que você está buscando, porque muitas vezes você pensa que você está colocando verdadeiramente esse brilho, essa criatividade, e não está. Por isso que às vezes os resultados não vêm. Se você tiver a coragem de expressar principalmente os sentimentos mal resolvidos dentro do seu ser, você vai perceber que esse poder de criatividade, que esse verdadeiro sol vai começar a brilhar em relação a você, sua vida e seus objetivos. Tá tudo bem? Maravilha, mantém. Mas se você sentir essa necessidade dessa expressão dos seus sentimentos, coloque para fora. Não segure. Agora vamos conversar com quem? Nós vamos trocar uma ideia com os capricornianos. Capricornianos, a energia de Saturno, que é o seu regente, está aí 1000 por hora. Está junto de Netuno, agora a partir de sexta-feira chega Marte. Então essa energia saturnina em relação à força de vocês estará muito forte. O que eu recomendaria para vocês? Aonde que está o verdadeiro sentido de encerramento de ciclos? Olha a palavra, informação. Mas que tipo de informação é essa, Newton Schultz? Como que eu posso fazer isso? Vocês caem num determinado setor da mandala que é necessário o quê? A informação ser captada através da comunicação. Então é aquele momento que eu recomendo muito para todos os capricornianos, o DR, o discutir relacionamentos, o conversar, o dialogar. Sabe aquelas energias que de repente já estavam presas há um bom tempo e você não tinha coragem de falar, seja qual for o tipo de experiência, trabalho, relacionamento, família, não importa, chegou o momento de você se comunicar. Chegou o momento de você se expressar. É aí que a informação age. Porque você informa verdadeiramente para todo mundo que você estiver envolvido o que realmente está no seu ser. E muita atenção também, olha, informação e comunicação do que vem de fora também.
Muita atenção que determinadas coisas mal resolvidas que podem representar este encerramento de ciclos podem chegar a ti através de informações externas. As pessoas te procuram, começam a dialogar contigo, e assim, não precisa ser pessoalmente, pode ser, de repente, uma mensagem que chega para ti, ou seja, as verdades virão através das informações, junto da comunicação do seu ser em relação a todo meio que você interage. Você terá a capacidade incrível de saber onde deve encerrar ou não. Numa brincadeira, você está ali, olha, chegou essa mensagem, eu sabia que isso não ia para frente. Não adianta persistir, você recebe através dessa mensagem que isso precisa ser encerrado na sua vida. Então, o poder da comunicação, tanto que sai de ti como que chega. Se você perceber que precisa vir de ti, mais do que nunca é o momento de você conversar. Seja como for, se comunique e a informação será benéfica para todos, para que todos encerrem situações mal resolvidas. Aonde que estará a premiação da energia após o momento que você trabalha a sua comunicação? Você terá diretamente um poder, uma intensidade emocional em relação às suas experiências, de você colocar verdadeiramente quem você é. E tudo isso através da expressão da força emocional. Aí alguns capricornianos, mas eu não sou muito de sentimentos, emoções, sou mais racional. Mas essa força representa uma expressão verdadeira do seu ser que dificilmente alguma pessoa não vai perceber com a intensidade da sua energia, aí que está o foco emocional, do que realmente você está buscando em relação à experiência. Então, a sua autenticidade irá trazer para ti esse poder de expansão verdadeira de quem você é. Mas tudo isso você pode atingir se você primeiro, através da comunicação e das informações trocadas, resolver quais ciclos devem ser encerrados. Observe que isso está na mão de vocês. Caso esteja tudo bem, segue em frente. Mas se você perceber que chegou o momento de corrigir o que foi falado demais e ficou no ruído, ou o que deveria ser falado e não foi falado, a semana é essa. Agora o signo que ficou por último, vamos trocar uma ideia com os aquarianos. Aquarianos estão vivendo essa intensidade de Plutão. Quantos reinícios estão sendo trabalhados pelos aquarianos? Determinadas finalizações, que é a tônica da semana, para recomeçar em relação a novos propósitos. Então, a própria tônica para vocês que ficaram por último na semana já está sendo vivida com a realidade de Plutão. Uma dica: a partir do final de abril, com o ingresso de Urano em um signo do mesmo elemento de vocês, essa energia vai ser ativada. Então chegou um momento dos aquarianos trabalharem de uma forma extremamente firme essa energia de Plutão. Onde que vocês trabalham esse possível ciclo de encerramentos? Vamos lá. Onde você perceber que existem situações cristalizadas, situações, vou colocar esse termo, que estão engessadas, solidificadas, como se você estivesse amarrado numa camisa de força. Tudo isso é simbólico. Mas aonde você perceber que existe essa teimosia, tanto da sua parte, como também de todas as pessoas e situações que você estiver envolvido, se você perceber que isso estiver presente, chegou a hora de você quebrar esses grilhões. Então é o momento da libertação. É o momento de quebrar amarras, de quebrar couraças, de quebrar limitações de tudo que está cristalizado na sua vida. Sabe aquelas experiências que a gente pensa que está andando para frente e vira e mexe, voltam as mesmas coisas e etc. E você, na verdade, está andando em círculos? Chegou a hora de você quebrar esta bolha. Chegou o momento de você não aceitar situações cristalizadas, sejam quais forem, e você encerrar esse ciclo de cristalização. Esse ciclo de teimosia que pode vir tanto da sua parte, como também de pessoas que estão envolvidas a ti. Este é o sentido da finalização que está sendo vivido por vocês. Claro que alguns, de repente, nem sentem isso porque já trabalharam
com a presença desse Plutão, esse tipo de liberdade. Mas mais do que nunca, aquarianos, encerre ciclos de aprisionamentos, de teimosias que estão presentes no seu ser, porque no final de abril, essa energia pode vir com uma força tremenda de Urano, que é o seu regente, e ativado com Plutão, você vai ter que quebrar essa bolha e essa teimosia, que pode ser tanto sua, como também com quem você está envolvido. Tudo isso será um tremendo rigor e um desafio muito grande a ser vivido. O tempo urge. O que vocês podem conseguir como premiação, como uma energia maravilhosa? Vocês vão perceber novos caminhos. Vocês vão perceber novas realidades que antes esta bolha não permitia. Seria como se você estivesse num quarto escuro, que você abriu uma janela, uma porta, e está entrando uma força que está reciclando essa energia. Então essa liberdade virá e você enxergará novas realidades e novas possibilidades que antes você não via. Olha que lindo. Tá tudo bem? Tá tudo legal? Já tá lidando com esse Plutão há um bom tempo? Maravilhoso, segue em frente. Caso você sinta que isso está presente, comece a pensar em furar essa bolha agora mesmo. Então é isso, galera. Esta é a energia para os 12 signos, onde podem ser demonstradas determinadas fraquezas ou mesmo coragem para muitos, que está presente nessa semana com este poder de Marte. Vamos em frente. Se você quer se inscrever na minha lista VIP, minha lista VIP, olha o meu site aqui. O que é essa lista VIP? Você acessa o meu site newtonschutz.com.br e ali você tem, na hora que você abre, tanto no celular como no computador, você tem ali lista VIP, você recebe muitas informações semanais que a minha equipe faz. E todas essas informações, toda semana, são renovadas. Então você tem a reflexão astrológica, você tem também e-mails que mostram os vídeos que de repente foram postados, que podem agregar valores para vocês. Então tem muita informação legal que pode ser passada para vocês. Tem o blog da minha equipe, onde eles postam o resumo da energia semanal. A própria previsão dos 12 signos da semana anterior está ali presente. Então tem muito material que basta você dar uma navegada ali no meu site. E não se esqueçam, se inscrevam na minha lista VIP. Vai ser um prazer receber vocês. Caso você não gostar do que está ali presente, é muito fácil. Você tira a sua inscrição ali no próprio e-mail que você recebe, ok? E também tem os meus cursos online. Você acessando o meu site, newtonschutz.com.br, você tem ali a possibilidade de ver os meus cursos online, onde você pode se tornar até um profissional de astrologia, tarô, cabalá, radiestesia. Tem muita coisa legal. Todos os meus cursos são parcelados em 12 vezes, tem certificado no final e você tem todo o meu apoio e também da minha equipe por e-mail e no chat na plataforma dos cursos. Então você não vai ficar sozinho em nenhum momento. Quiser conversar com a gente, você tem este canal aberto para tirar todas as suas dúvidas. E todos os meus cursos começam do zero, isso mesmo. Não tenha receio, eu não entendo nada, adoro astrologia, mas gostaria de fazer. Começa ali a fazer o curso, que você tem 7 dias de garantia, que você vai ver que você vai ser pego pela nossa energia e você, meses, se tornará um astrólogo e, por que não, até mesmo um profissional da área. Todos os meus cursos são parcelados em 12 vezes e, como eu já disse, você tem 7 dias de garantia. Adquiriu o curso, recebe as aulas iniciais, até o 7º dia, a partir do dia de compra, você não entrar em sintonia, você pode pedir a sua restituição ou a devolução do seu investimento na própria plataforma, o Hotmart, super confiável. Você pode pedir a restituição do valor investido de forma integral. Então, segurança 100%. Acesse o meu site e ali você vai ter esta possibilidade. Entra ali sem compromisso nos cursos online. Tem muita coisa legal, ok? Então é isso, galera. Que a força de Marte venha trazer as renovações e os encerramentos de ciclos, porque a nossa vida é um eterno ir para frente e aprendendo. O passado é bom? Sim, mas como aprendizado, o nosso caminho é aqui no presente, mirando sempre para frente
e cada vez mais conscientes. Amanhã, 10 horas aqui, tô com o tarô esperando vocês para conversar com arcanos incríveis, ok? Então é isso, me despeço de vocês, como sempre, acreditando em vocês, acreditando em mim, mas principalmente em todos nós. Grande beijo na sua mente e no seu coração. Amanhã, 10 horas, estou aqui.